Na sala de reuniões do escritório Andrade Nogueira Advogados, no coração de São Paulo, meus irmãos estavam sentados lado a lado, trocando olhares de desprezo comigo. Eu, Larissa, 33 anos, era a única que tinha chegado sozinha. Nenhum marido, nenhum aliado, apenas eu e o peso de uma vida inteira sendo a filha que nunca foi suficiente. Meu pai havia falecido há 3 semanas. Um infarto repentino, aos 68 anos, deixando para trás uma fortuna, construída com décadas de trabalho duro numa rede de concessionárias no interior de Minas Gerais. E ali estávamos nós, prestes a ouvir como ele havia dividido tudo aquilo que construiu. Cresci sendo a sombra da família. Enquanto meu irmão Tiago recebia carros novos a cada aniversário e minha irmã, Camila, tinha viagens pagas para a Europa assim que completou 18 anos, eu trabalhava. Comecei como recepcionista de uma clínica odontológica aos 17, pagando minha própria faculdade de administração à noite, enquanto de dia me virava entre estágios mal remunerados. Meu pai nunca dizia abertamente que eu era menos importante, mas suas ações falavam mais alto que qualquer palavra. Nos jantares de domingo em Belo Horizonte, ele elogiava as conquistas de Tiago no escritório de contabilidade que ele mesmo bancou e os posts de Camila em suas redes sociais, sempre em algum resort de luxo. De mim, ele só perguntava se eu já tinha arrumado alguém para cuidar de mim, como se minha independência fosse um defeito a ser corrigido. Quando ele adoeceu, fui eu quem passou os últimos 6 meses ao lado dele. Larguei metade dos meus clientes de consultoria, dormia em poltronas de hospital, aprendi a administrar remédios, a lidar com médicos, a segurar sua mão nas noites em que a dor não deixava ele dormir. Tiago aparecia aos domingos, sempre com pressa. Camila mandava flores do exterior. E agora, ali sentados naquela sala fria, com o Dr. Eduardo Ferraz, advogado da família há mais de 20 anos, organizando pastas sobre a mesa de mogno, eu sentia o estômago revirar. Tiago já sorria, confiante. Camila mexia no celular, entediada, como se aquilo fosse só uma formalidade, antes de assinar os papéis e voltar para sua vida de luxo. Nenhum de nós sabia que aquele dia mudaria tudo. O Dr. Ferraz limpou a garganta e começou a ler o documento em voz alta. Eu, Ricardo Almeida Souza, em pleno gozo de minhas faculdades mentais, determino a divisão dos meus bens da seguinte forma. Tiago se inclinou para a frente, ansioso. Camila finalmente largou o celular. O advogado leu os primeiros itens. A casa de praia em Guarujá para Camila. A participação nas concessionárias para Tiago. Meu irmão já sorria, batendo de leve na mesa como quem comemora. Então o Dr. Ferraz chegou à minha parte. Para minha filha, Larissa. Ele fez uma pausa e olhou para mim por cima dos óculos. Um apartamento no bairro Savassi, avaliado em R$200 mil. Um silêncio breve. Depois, Camila soltou uma risadinha debochada. Só isso? Depois de anos noiva de ninguém? Cuidando do papai feito empregada? E é isso que ela ganha? Tiago balançou a cabeça, like quem confirma uma opinião antiga. Sempre foi assim, Larissa. Você nunca soube o que fazer da sua vida. Pelo menos agora tem um teto. Senti o rosto queimar de raiva e humilhação. Eu tinha desistido de tanta coisa, cuidado dele até o último suspiro. E ali estava sendo tratada como a irmã fracassada que precisava de caridade. Vocês nem imaginam o que eu abri mão, murmurei, tentando manter a voz firme. Ah, chega, Larissa, cortou Camila, revirando os olhos. Todo mundo sabe que você só ficou perto do papai esperando ganhar mais. E olha no que deu. Foi então que o Dr. Ferraz ergueu a mão pedindo silêncio. Sua expressão mudou completamente. Na verdade, ele disse, abrindo uma segunda pasta que ninguém tinha notado sobre a mesa. Isso não é tudo. O salão inteiro ficou em silêncio. Tiago franziu a testa. Camila cruzou os braços impaciente. Como assim não é tudo? Perguntou Tiago, a voz já perdendo um pouco da confiança de antes. O Dr. Ferraz abriu a segunda pasta com calma quase cirúrgica. 2 semanas antes de falecer, seu pai veio ao meu escritório sozinho, sem avisar nenhum de vocês. Ele estava preocupado com algumas movimentações financeiras que havia descoberto e me pediu para investigar antes de finalizar o testamento. Meu coração acelerou. Eu não fazia ideia do que estava por vir. Contratamos uma auditoria discreta nas contas da empresa, continuou o advogado, e descobrimos que, nos últimos 3 anos, mais de R$800 mil foram desviados das concessionárias através de notas, fiscais frias e fornecedores fantasmas. Camila empalideceu. Tiago tentou manter a expressão neutra, mas suas mãos começaram a tremer sobre a mesa. As transferências, disse o Dr. Ferraz. Tirando uma folha impressa da pasta, foram todas autorizadas pela assinatura de Tiago Almeida Souza, então gerente financeiro da empresa. Isso é mentira. Tiago se levantou,
quase derrubando a cadeira. Alguém forjou isso, foi um erro contábil. Eu posso explicar. Há também registros de pagamentos recorrentes para uma conta em nome de Camila Almeida Souza. O advogado continuou, ignorando a interrupção. Referentes a supostas consultorias de marketing que, segundo nossa investigação, nunca foram prestadas. Camila abriu a boca para protestar, mas nenhuma palavra saiu. Seu pai descobriu tudo isso sozinho, revisando extratos antigos por conta própria, disse o Dr. Ferraz, olhando diretamente para mim agora. E foi por isso que ele me procurou. Não para punir vocês publicamente, mas porque queria proteger o que restava da empresa e garantir que a única filha que nunca tocou em um centavo que não fosse seu, recebesse o que realmente construiu. Ao lado dele nos últimos anos. Ele então revelou o verdadeiro conteúdo do testamento revisado. 70% da participação na rede de concessionárias, antes destinada a Tiago, agora estava em meu nome. A casa telefonemas comprovavam que meu pai sabia, nos últimos dias de vida, exatamente quem tinha estado ao seu lado por amor. E quem estivera ali apenas para saquear o que podia. Isso não pode ser verdade, sussurrou Camila, os olhos marejados de raiva, não de arrependimento. Fiquei paralisada, tentando processar tudo. Não era sobre dinheiro, nunca tinha sido. Era sobre finalmente ouvir, mesmo que através de um documento legal e de um advogado que mal conhecia, que meu pai tinha visto o que eu era de verdade. Tiago bateu a mão na mesa. Isso é armação. Vocês vão ouvir dos meus advogados. Sua voz tremia, desmentindo a bravata das palavras. Fique à vontade, respondeu o Dr. Ferraz sem se abalar. Toda a documentação está catalogada, incluindo os extratos bancários, as notas fiscais fraudulentas e os depoimentos de 2 funcionários da contabilidade que confirmaram as irregularidades, sob assinatura própria. Já encaminhamos cópias ao Ministério Público. Camila começou a chorar, mas eram lágrimas de quem se via encurralada, não de remorso. Papai nunca entendeu nada. Ele sempre preferiu você, mesmo sem perceber. Não, respondi. A voz finalmente firme depois de anos engolindo mágoas. Ele não me preferiu. Ele só finalmente enxergou a verdade. Vocês tiveram anos de viagens, carros, mesadas e ainda assim acharam pouco. Eu tive que provar meu valor trabalhando desde os 17 e vocês me chamaram de interesseira por cuidar dele até o fim. O Dr. Ferraz fechou a pasta. Haverá um processo judicial para apurar os desvios. Isso é uma questão entre vocês e a justiça agora. Mas o testamento esse é definitivo. Meus irmãos saíram daquela sala em silêncio, sem se olhar, cada um carregando o peso do que tinham feito. Eu fiquei ali por mais alguns minutos, sentindo uma mistura estranha de dor e libertação. Dor pela família que eu nunca realmente tive. Libertação por finalmente ser vista. Nos meses seguintes, o processo contra Tiago e Camila avançou. Parte dos bens deles foi bloqueada para ressarcir a empresa. Usei minha parte da herança para reestruturar as concessionárias, mantendo os empregos de dezenas de famílias que dependiam daquele negócio. Havia gerações. O legado que meu pai realmente queria proteger. Hoje, quando entro no escritório principal em Belo Horizonte e vejo meu nome na porta, não sinto orgulho pelo dinheiro. Sinto orgulho por ter sobrevivido a anos de invisibilidade e provado, no fim, que dedicação silenciosa vale mais que qualquer discurso vazio. Meu pai me viu. E isso no final foi tudo que eu sempre quis.